A mensagem dessa manhã ainda é da série Obediência a Ser Aprendida. Estamos vendo as manifestações da rebeldia do ser humano e a manifestação da rebeldia do ser humano através de palavras. Essa é a segunda mensagem com esse subtema. Nós vimos que a rebeldia do ser humano se manifesta mais claramente através de palavras, da razão e dos pensamentos. Nós vimos que a manifestação da rebeldia do ser humano através de palavras pode ser vista porque o rebelde de coração acabará proferindo palavras rebeldes. Vimos isso em Mateus 12, 34. Onde Jesus disse: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós vimos também que se alguém pode livremente pronunciar palavras de rebeldia sem qualquer sentimento interno de restrição, jamais teve um contato com a autoridade. Nós estamos nos referindo à autoridade de Deus, quer ela seja direta, quer seja representativa na vida de quem Ele estabeleceu como tal. Nós vimos também que a língua é difícil de ser domada, conforme nos diz as Escrituras, por isso, rapidamente, a rebeldia de uma pessoa se expressa por palavras, por ela, pela língua. O Atmani afirmou que levianamente Eva acrescentou algo à palavra de Deus. Vimos isso em Gênesis 2, 16 e 17, quando Deus deu uma ordem ao homem, e depois, quando em Gênesis ela repete essa ordem acrescentando uma pequena parte daquilo que foi dito. Nós vimos também que Cã tornou público o fracasso do seu pai. Nós vimos que Cã, quando viu que seu pai estava nu dentro da tenda, foi contar para seus irmãos. Assim, aquele que é insubordinado de coração, sempre deseja que a autoridade fracasse. Explicamos que isso acontece por uma razão muito simples. É através da falha da autoridade que eu justifico a minha rebeldia. Eu sou rebelde porque a autoridade não é digna, porque ela erra, porque ela não tem competência, porque ela não sabe o que está fazendo. Então, na primeira oportunidade que surgiu, Cã revelou a falta de seu pai. Assim, ele comprovou claramente que não estava de todo sujeito à autoridade do seu pai. Sua submissão ao pai era apenas externa, mas não era de todo o coração. Ao descobrir a fraqueza do pai, não tardou em torná-la pública diante de seus irmãos. Vimos também que Miriam e Arão, através de palavras, expressaram rebeldia, difamando a pessoa de Moisés. Vimos isso em Números 12, 1 e 2. E vimos que palavras podem parecer inconsequentes, mas se por trás delas houver um espírito rebelde, Deus vai detectar isso imediatamente, como foi no caso de Miriam e Arão. A rebeldia geralmente se manifesta por meio de palavras. Não importa se elas são frívolas, se elas são sérias ou se elas são nitidamente rebeldes. Assim também
Corá, Datã, Abirão e mais 250 homens, através de palavras, atacaram Moisés e Arão. Nós já vimos a história, mas agora estamos abordando especificamente as palavras, como eles manifestaram a rebeldia deles e tornaram-na pública através de suas palavras. O texto diz: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E a rebeldia deles ficou manifestada porque eles falaram palavras rebeldes. O verso 3 diz: E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? O que eles quiseram dizer com estas palavras? Eles atacaram Moisés e Arão, que eram líderes, Moisés, o líder do povo, e Arão, que era sacerdote, ambos escolhidos por Deus, nomeados por Deus, designados por Deus. Então eles atacaram essas duas lideranças e disseram tudo o que tinham no coração. No caso anterior, descrito em Números 12, quando Miriam e Arão mostraram-se rebeldes contra a liderança de Moisés, Miriam falou contra Moisés, mas ela conteve-se e reprimiu as suas palavras, por isso ela pôde ser restaurada. Mas, no caso de Corá, Datã e Abirão e os 250 homens, eles vieram como uma torrente incontrolável. Eles não se restringiram, eles não se contiveram, eles não se arrependeram. Não houve em nenhum momento a consciência de que eles estavam agindo de forma errada, não houve mudança, eles persistiram na rebeldia até o fim. São dois diferentes graus de rebelião. Alguns caem em desgraça, mas finalmente são restaurados, porque houve arrependimento, porque eles entenderam que estavam errados. Outros devem ser, como eles foram, engolidos pelas ânsias da morte, pois não tem nenhuma repressão de si mesmos, dos seus instintos. A situação foi tão séria que Moisés nada pôde fazer, a não ser prostrar-se ao chão. Números 16:4 diz: Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. O que significa caiu sobre o seu rosto? A NVI diz assim: quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Essa é a maneira como, ainda hoje, aqueles que se prostram diante de Deus, no mundo oriental, os que temem a Deus fazem. Eles se prostram diante de Deus com o rosto em terra. É uma forma de cultuar a Deus, é uma forma de expressar também a sua
total dependência dele, é uma maneira de nós nos humilharmos. Não temos esse costume. Há muito que nós nem sequer nos ajoelhamos diante do Senhor. Existe eu não sei se ainda existe, tem muito tempo que eu não vou a uma igreja católica, mas normalmente a igreja católica tem um lugar de trás de cada banco onde as pessoas podem ajoelhar-se. Eu creio que aquilo é muito apropriado. E nós deveríamos nos ajoelhar mais frequentemente, não por um mero legalismo, mas é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. E fazemos isso em casa, quando estamos diante de Deus, mas a igreja poderia fazer isso também. Mas não para os outros verem, mas realmente uma expressão da nossa dependência de Deus. E Moisés então prostrou-se com o rosto em terra, diante da sua perplexidade do que estava acontecendo e do que ele previa estava para acontecer. As acusações foram muito graves. Eles ousaram dizer: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Com isso eles queriam dizer que reconheciam que Deus estava realmente no meio deles. Por isso que eles disseram que toda a congregação, que Deus estava ali, que toda a congregação era santa. Mas eles não reconheciam a autoridade de Moisés e Arão, antes viram-nos como usurpadores, como pessoas que se colocaram nessa posição. Todos nós sabemos que não foi assim, e eles também sabiam que não tinha sido assim. Aqui nós aprendemos que quem aceita a autoridade direta de Deus, mas rejeita a autoridade delegada por Deus, continua sob o princípio da rebeldia. Não é bastante a pessoa dizer: eu me submeto à autoridade de Deus, mas não me submeto à autoridade dos homens. O Senhor nos ensina a ser submisso desde a mais tenra idade, através principalmente dos pais, quando eles sabem da responsabilidade que têm diante de Deus e exercem-na sobre os filhos, não para o mal deles, mas porque os amam. E por isso devem discipliná-los, devem corrigi-los. Se uma pessoa é submissa à autoridade, certamente ela controla a sua boca e não ousa falar tão livremente. Há quem diga que Paulo, ao ser julgado pelo Sinédrio, falou como profeta, quando ele dirigiu-se ao sumo sacerdote dizendo, porque Paulo estava se defendendo e o sumo sacerdote deu ordem para que alguém batesse na boca dele, como quem diz: cala a boca. E então Paulo respondeu assim: Deus há de ferir você, parede branqueada. A expressão parede branqueada fala de uma parede que é pintada, tem a aparência de uma parede nova, mas é uma parede velha. É a mesma expressão que Jesus usou para dizer que muitos dos que o ouviam eram como sepulcros caiados. E os chamou de hipócritas, porque eles eram como sepulcros caiados.
ou seja, pintados por fora, por dentro, todo mundo sabe que está. Então ele diz: Deus há de ferir você, parede branqueada, você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido. Mas Paulo, que era judeu, tão logo foi informado que Ananias era sumo sacerdote, voltou atrás dizendo: eu não sabia, irmãos, porque alguém disse para ele que ele estava insultando o sumo sacerdote. Ele disse: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Ao saber que o homem a quem se dirigia era uma autoridade do povo, vejam como ele conteve as suas palavras e controlou a sua boca. Somente o rebelde fala o que quer, como quer, quando quer, e não está nem aí para ninguém. Salmo 36, 1 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele não conhece a autoridade, ele não conhece a Deus, ele não teme a Deus, ele não teme a sua autoridade. Eu não sei se alguém aqui está acompanhando uma novela pela Record, chamada Gênesis. Alguém? Tá. De vez em quando eu vejo, nós vemos. E, bem, essa semana eu vi, ficou bem manifesta a rebeldia de Ismael em relação à sua mãe. A mãe, por sua vez, muito rebelde, e o filho aprendeu a ser rebelde com a mãe, mas nós vemos ali alguém que não foi, de forma nenhuma, educado, instruído adequadamente, por isso que resultou naquilo que ele era. Mas nem por isso ele deixou de ser responsável pelos seus atos. E vimos que ele não tinha nenhum respeito por ninguém. Então, é assim aquele que não conhece a autoridade, não conhece a Deus, não teme a Deus e não teme a sua autoridade. A rebeldia está ligada à conformação com a carne, à tolerância da carne. Pedro associou o desprezo à autoridade com os que seguem os desejos impuros da carne. Ou seja, ele colocou em pé de igualdade aqueles que seguem os desejos impuros da carne com aquele que se rebela. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10, eu vou ler uma versão da NVI. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Judas fez a mesma associação. Não é Judas o Iscariotes, é Judas, meio-irmão de Jesus. Versículo 8, porque o livro só tem um capítulo, ele diz assim: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. São aqueles que não temem
falar o que querem para quem quer que seja, até para os seres celestiais. Então, a característica dos que desprezam as autoridades, rejeitam toda a autoridade, difamam os seres celestiais, é uma só. Eles proferem palavras rebeldes. São pessoas, as pessoas semelhantes se atraem. Uma pessoa naturalmente se ligará àqueles que são iguais a ela. Ela se comunicará com quem tem a mesma natureza. Por isso que os rebeldes se dão tão bem uns com os outros. Eles se associam uns com os outros. E também o rebelde se associa muito bem com o carnal. Porque para uma pessoa viver todos os seus desejos carnais, que são contrários aos princípios estabelecidos por Deus, ela tem que simplesmente desprezar a Deus. E ela tem que ignorar, por vontade própria, aquilo que ela sabe que não é certo. Então ela diz, olha, eu não estou nem aí. Então ela se entrega tanto aos desejos impuros da carne, como ela usa a sua língua para mostrar que não tem a mínima consideração por quem quer que seja. Então, é assim que Deus os considera, tanto o rebelde como o carnal, o que se dá a práticas impuras da carne, como iguais. O rebelde e o carnal são tão maus, tão obstinados, que não temem difamar as autoridades. É isso que vimos agora, 2 Pedro 2,10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. A mesma coisa Judas no verso 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Quem teme a Deus tremeria se fizesse tal coisa. Quem teme a Deus não consegue fazer uma coisa dessas. O desejo da boca é difamar. O desejo da boca é falar mal. Provérbios 18:8, nós vimos na semana passada, mais detalhadamente, as palavras do difamador são comida fina. É como uma comida deliciosa. É gostoso para a carne falar mal das pessoas. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. São os fofoqueiros, são os maledicentes, que têm prazer em se reunir com outros fofoqueiros para contar as últimas novidades. Quem conhece a Deus, se proferir palavras contra a autoridade, logo se arrependerá. Ficará imediatamente arrasado, porque sabe quanto Deus aborrece isto. Pedro, ao falar sobre os que proferem palavras difamatórias contra as autoridades superiores, diz, eu vou repetir, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Depois Pedro fala que os anjos de Deus não fazem acusações difamatórias contra as potestades do mal, contra os poderes do mal. 2 Pedro 2,11, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor.
ou seja, anjos que são muito maiores em poder e força, eles não ousam falar mal das potestades do mal. Judas, ao falar sobre os que proferem palavras difamatórias contra as autoridades superiores, diz assim: da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Depois Judas fala do arcanjo Miguel, que não ousou fazer acusações difamatórias contra o diabo. Contudo, verso 9, Judas 9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. O que ele quis dizer: olha, eu não posso fazer nada contra você, mas que o Senhor, que é seu Senhor, quer ele queira, quer não, te repreenda. Não cabe a mim repreender você, não cabe a mim difamar você, não cabe a mim falar mal de você. Miguel está dizendo: olha, o que você fez está errado, mas eu não me atrevo a repreender você, não. O Atmani entendia, porque ele já está na glória, que os anjos citados aqui e até o arcanjo Miguel encontravam-se antes sob a autoridade desses anjos caídos. Antes, então, eles eram autoridade, eram dignidades. Eu não sei, são apenas conjecturas, porque não há nenhuma evidência disso. Mas sugere que sim, porque sugere pelo menos que o arcanjo Miguel estava no mínimo em pé de igualdade com o diabo antes da queda. Então, uma vez que ele era tanto quanto o diabo, foram designados como autoridade por Deus, só Deus pode tirar essa pessoa, só Deus pode repreender essa pessoa, só Deus pode julgar essa pessoa. Então, mesmo quando estes procederam impiamente, eles não ousaram falar contra eles, porque temeram a Deus que os constituíram. Pela mesma razão, nós não deveríamos falar mal das autoridades diante de Deus. Davi manteve sua posição, reconhecendo em Saul o ungido de Deus. Nós já vimos isso aqui bastante. O poder de Satanás é estabelecido por aqueles que não permanecem no seu lugar, enquanto os anjos de Deus permanecem no seu lugar. Qual é o lugar? O lugar de submissão à autoridade de Deus. Satanás saiu dessa autoridade. Não que Deus não tenha domínio sobre ele, mas que ele se rebelou contra a autoridade de Deus e não aceita a sua autoridade, embora... Acabei desligando aqui, mas vou ver se... Embora Deus tenha o controle, ele, para fazer certas coisas, ele precisa da autorização de Deus, porque Deus impôs limites também ao mal, não tirou a autoridade dele num certo sentido, mas a autoridade dele é limitada. Pedro estabelece essa comparação, então,
para que sejamos mais cuidadosos neste aspecto, mostrando que se as coisas entre os seres criados por Deus, os seres celestiais, quer as potestades do bem, os anjos de Deus, quer as potestades do mal, foram criadas por Deus. Então, por isso Pedro estabelece essa comparação para que nós sejamos mais cuidadosos neste aspecto. Bom, antes de continuar, essa semana, eu não sei se onde você mora, aconteceu um panelaço. Aconteceu por aqui? Alguém viu onde estava? Lá no prédio onde eu moro teve, e na vizinhança toda. E quando isso acontece, eu não consigo ver isso sem me lembrar do que nós estamos ministrando aqui durante esses dias. Essas pessoas não conhecem a Deus, não temem a Deus, e não têm nenhum conhecimento das coisas de Deus, porque ainda não tiveram um encontro com Jesus. É por isso que o Evangelho precisa chegar a elas, para que elas saibam como conduzir-se. Embora até mesmo muitos cristãos não tenham esse conhecimento que temos buscado ter e transmitir aos irmãos. Duas coisas levam os cristãos a perderem o poder do Espírito. A primeira é o pecado. E a segunda é a acusação difamatória à autoridade. Sempre que alguém fala contra outrem, experimentará a perda do poder de Deus. Sempre que alguém fala contra outrem, experimentará a perda do poder de Deus na sua vida. A perda do poder de Deus é maior quando a rebeldia é expressar em palavras. A rebeldia é expressa em palavras do que quando ela permanece escondida no coração. O efeito das palavras sobre o poder excede muito aquilo que é perceptível. Diante de Deus, o pensamento de uma pessoa é julgado como se fosse um ato. Jesus ensinou isso com relação ao adultério, mostrando que o adultério não é só o ato. O adultério é quando na sua mente você já planeja o ato, quando você idealiza o ato, quando você deseja o ato, quando você alimenta. Eu não estou falando de tentação, eu estou falando de você ser tentado e dar espaço para essa tentação, para que você alimente fantasias, para que você leve isso ao nível de fantasia mesmo. Quem concebe o mal já cometeu em pensamento. Já o cometeu em pensamento. Por outro lado, o Senhor afirma que seremos julgados pelas nossas palavras. Mateus 12, 34 e 37, Jesus disse: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado.
A Bíblia diz que nós precisamos confessar a Jesus como Senhor. Não é bastante crer no coração. Se com a tua boca confessares, ou confessar, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, é preciso que você tenha a palavra no aspecto negativo, quando você idealiza aquilo na sua mente, já é um caminho mau. Mas quando você põe aquilo em prática e você fala, aí a coisa fica mais complicada. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram. O princípio da palavra é muito importante, porque tudo foi criado por meio da palavra. Disse Deus, haja, e houve. Eu e você temos a capacidade de falar, e quando falamos, nós estamos dizendo aquilo que está no nosso interior. E nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Isso significa que há uma diferença entre palavras e pensamentos. O pensamento pode permanecer encoberto, mas uma vez proferida a palavra, tudo vai ficar desnudado. No mundo espiritual, as coisas acontecem a partir da palavra. O cristão perde poder através da boca e através dos atos, mas perde muito mais através da boca. Todo rebelde tem problema com a sua boca. Quem não pode controlar suas palavras, não pode controlar-se a si mesmo. Provérbios 10, 19 diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A NVI diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Conclusão: que Deus tenha de mim e de você misericórdia. Eu creio que é uma oração que eu e você devemos fazer. Deus tenha misericórdia de mim. E você podemos dizer, Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, fale com Deus. Deus, é isso que pedimos a Ti, misericórdia. Misericórdia para nós. O Senhor nos dê graça para controlarmos a nossa língua, para sermos sábios na utilização da língua. Deus usa de misericórdia para conosco. Toma-nos em Tuas mãos e exerce o domínio do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre as nossos pensamentos, sobre as nossas palavras. Mais uma vez clamamos, tem misericórdia de nós. Nós pedimos, em nome de Jesus, pedimos que ao sair daqui o Senhor nos leve em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos, livres do mal. Nós Te rogamos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.